Bom dia a todos, novamente. Sejam bem-vindos à TPC de Linguagens. O público-alvo, professores da área de linguagens, horário da manhã, das 10 às 11h30, tarde, exibiremos gravação. PCNPs que participam dessa TPC. A Alessandra Junqueira e a Alessandra Roncone, Débora Coelho, Luiz Figueiredo, Nelly Gonçalves, Tânia Elisídio e Willy Machado. Nossa pauta, nossa abertura que já ocorreu, comunicado externo conjunto Subsecretaria COPED 2021, número 162, informações gerais e aprendizagem ativa, integração das competências socioemocionais à prática pedagógica, nosso primeiro momento de interação, educação especial e adaptação curricular, nosso segundo momento de interação, e, por último, encerramento com interações. Objetivos. Espera-se que, ao final da reunião, os participantes possam ter ampliado os conhecimentos a respeito do seguinte item: identificar então a primeira série do ensino médio, quanto do currículo ainda vigente, né, para a segunda e terceira série do ensino médio. E como é que a gente faz para entrar para acessar esse material aí, o currículo? A gente entra aqui, nós iremos disponibilizar esse PowerPoint, né? Então, aqui para vocês, o site da EFAP, dentro do site da EFAP, no ícone materiais, acesse ensino fundamental ou ensino médio, materiais de apoio, e aí vocês encontram ali as habilidades essenciais da rede estadual, né? Essas habilidades essenciais, elas contemplam ali 2020, 2021 e foram selecionadas entre o currículo paulista atual e o ainda vigente para a segunda e terceira série do ensino médio. Bom, pessoal, outra frente são os materiais. O material usado no momento para a língua portuguesa e matemática são o Aprender Sempre, tá? Ele foi elaborado com o objetivo de apoiar o professor na condução das atividades, para o desenvolvimento dessas habilidades essenciais selecionadas. E a gente vendo que quando você acessa lá as habilidades essenciais, você vê que você encontra habilidades no nono ano, que na verdade são do sétimo ou do oitavo, né? Mas que são essenciais para que o aluno daquele nono ano tenha desenvolvido. Então, por isso, elas estão ali, tá? E desse material, além do Aprender Sempre, nós temos um currículo em ação, né? Que ele irá para as escolas agora, em março, a partir de entre 9 e 20 de março, né? E que vai do primeiro ano do ensino fundamental à primeira série do ensino médio. E ainda aí o São Paulo Faz Escola para a segunda e terceira séries do ensino médio. Bom, pessoal, sequências digitais de atividades. Essas sequências digitais, aí você tem, com questões elaboradas a partir do Aprender Sempre. Tá? Elas contribuem para acompanhar com frequência o desenvolvimento dos estudantes nas habilidades essenciais também. Então, essas sequências digitais de atividades que nós encontramos no CAED, elas também têm como foco as habilidades essenciais. E como que a gente tem acesso a essas sequências de atividades? Você tem que entrar na sede, né? Aí também o percursinho aí embaixo, sede. No ícone ali à esquerda você encontra pedagógico. Dentro de pedagógico você já encontra a plataforma CAED. Na plataforma CAED você vai encontrar lá as sequências de atividades. Bem, pessoal, outra frente, a formação. Pensando que disponibilizou o currículo norteador, os materiais, como é que são as formações? Bom, elas são focadas na utilização do Aprender Sempre, tá? A formação continuada irá ocorrer ao longo de 2021, de forma que o que é abordado em determinada sequência didática de atividades sempre será tratado de forma antecipada. Então, a gente está vendo aqui que nós estamos na sequência de atividade 3, né? Mas nessa semana tivemos formação para
A4 e assim sempre antecipando, né? Então, aqui, tecnologia. As aulas do CMSP foram elaboradas a partir das habilidades essenciais e dos materiais didáticos. Por isso, aqui tem sempre que ter uma sincronia, né, com as aulas. Bom, outra frente, avaliação. Bom, duas avaliações aí contribuem para verificar como é que os alunos estão e como eles podem melhorar, né? Então, aquele sempre movimento do identificar, verificar o problema, agir, né? Sempre identificar, verificar, agir. Bom, então nós temos aí a avaliação diagnóstica de entrada, né? A ADE, e a avaliação da aprendizagem em processo. Elas estão alinhadas com o cronograma de utilização do material didático, de forma que permitirão mensurar o desenvolvimento dessas habilidades aí ao longo do tempo, tá bom? Isso aqui é importante. Bom, pessoal, eu vou exibir aqui para vocês o cronograma integrado do programa de recuperação, tá? Aqui, isso também é enviado para vocês, tá? E nós temos aí, ó, cronograma integrado do primeiro bimestre. Aí, a explicação sobre o cronograma, né, currículo, é isso que a gente está passando agora. Tem alguém que está com o microfone ligado, é você, Willy? Se tiver, eu peço que desligue, que está dando ruído aqui. Quem estiver com o microfone ligado. Ok. Pessoal, sobre o cronograma integrado, ele vem aí de início, né, falando isso que a gente está colocando aqui, as frentes, o currículo, os materiais, a sequência de atividades. Ale, eu vou ativar o mudo para todo mundo e depois você ativa o seu microfone novamente, tá bom? Tá, eu agradeço, obrigada. Pronto, Ale, pode ativar. Obrigada, Débora. Epa, ainda continua. Nossa. Eu vou violão. Silenciar. Eu vou silenciar novamente, Ale, e você ativa novamente o seu áudio. Ok. Um fundo musical. Ale, prontinho. Agora, se for, acho que é Obrigada. do seu próprio... Não, não é não. Aí aqui tá tudo em silêncio. Vamos lá, Mestral. Vamos lá. Com licença, professora. Oi, William. A câmera da Adriana Reolon Marques dos Santos está ligada, está aparecendo na sua tela aí, de todos. Ok. Tá? Pedi para que a professora Adriana desligue a câmera, ou consiga desligar a câmera para essa professora, por favor. Tá bom. Obrigada, Willy. Bom, seguindo aqui. Você ainda tá com ruído. Agora desligou para mim, Elê. Edinha aqui. Ah, oi, Edinha, tudo bem? Tudo. Tá aparecendo de novo. Tá aparecendo a câmera da Adriana. Adriana, tem como desligar pra gente? Só a câmera? Ok. Obrigada. Adriana, tá ouvindo? Isso, obrigada, Adriana. Vamos lá. Bom, vou exibir aqui para vocês de novo. Vocês estão vendo o cronograma integrado? Sim, Ale. Obrigada, obrigada. Então, gente, isso tudo que a gente está comentando agora, que são as frentes, olha, formação, tecnologia, avaliação, contém aqui no cronograma integrado. Então, a gente vai enxergar nesse cronograma integrado aqui a etapa de ensino, componente curricular, língua portuguesa e matemática, o dia da semana, né? Quarta-feira para língua portuguesa, quinta-feira para matemática e aqui é o que interessa aqui para a gente. E os canais aqui, que é recuperação e aprofundamento. Bom, aqui será das 9h15 até as 10h45. A gente está falando do CMSP, né? Então, aqui, para os anos finais de ensino médio, língua portuguesa na quarta, a mesma coisa acontece na quinta. E o período da tarde é 15h45 às 17h15. Passando aqui, um glossário falando que são todas essas siglas que a gente
utiliza, né, no estado, e o acesso aos materiais, que os materiais já mencionados. Vamos lá. E, por fim, aqui, nesse cronograma, vou passar o que interessa para a gente, que são os anos finais, traz certinho a gente nesse cronograma integrado, o dia da semana, o mês, né, a sequência de atividade que está aqui, da formação e o CMSP, tá? As avaliações e as sequências digitais. Bom, é assim, e esse cronograma integrado vocês já receberam na escola, a gente está só evidenciando a importância deles para ser o norte para vocês, e enviaremos também junto dos materiais. Vocês estão voltando a ver o PowerPoint aqui no meu fluxograma? Sim, Ale. Tá, obrigada. Bom, aí, gente, nesse primeiro bimestre, o que a gente tem? A gente tem a ADE, né, Avaliação Diagnóstica de Entrada, e ela afere as habilidades essenciais. A AP, Avaliação da Aprendizagem em Processo, que vai na sequência, e ela afere as habilidades essenciais do primeiro bimestre. As sequências digitais de atividades do ensino fundamental e médio, e aí que você encontra na sede, e ela é elaborada a partir das habilidades essenciais, tá? E nós temos aqui também esses instrumentos seguirão o seguinte cronograma, os instrumentos de avaliação aí, a ADE, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, você tem o seguinte, o período, a gente já teve uma correção aí, olha, vai ser agora, né, de 1 a 26 de março, a ADE, nós tivemos, neste comunicado que eu estou falando agora, um prazo, e já foi alterado com o comunicado 88, por isso eu já coloquei em vermelho aí, já alterado, esse em vermelho está certo, tá bom? E as habilidades, quais habilidades serão acompanhadas? As essenciais. Sequências de didática digital de atividades 1, tá? Ensino fundamental e médio também, vai ser de 8 a 26 de março, tá? E a observação aqui, que da atualização da aplicação do período da ADE, olha, a entrega da ADE, 26/2 até o dia 8 de março, a aplicação, ela vai para a atualização, que ela ia até 26/2, agora vai até 8 de março. A aplicação, ela ia até 19 de março, agora vai até 26 de março, tá bom? E, bom, para continuar aqui, esses instrumentos seguirão o seguinte cronograma ainda, tá? Avaliação AAP, Ensino Fundamental e Médio, o período de aplicação, de 22 de março a 9 de abril. E as habilidades aferidas são as do primeiro bimestre, as essenciais do primeiro bimestre. E a sequência digital 2, para ensino fundamental e médio também, vai ser de 5 a 16 de abril, o período de aplicação delas, tá bom? Então, aqui... Gente, algumas observações importantes para finalizar minha fala aí, tá? A EFAP, ela reorganizou a estrutura das ATPCs comparadas ao ano passado. As transmissões das ATPCs pela EFAP, realizadas por meio do CMSP, trarão orientações nos 15 minutos finais para os professores desenvolverem logo na sequência, durante as ATPCs da escola, que são as duas últimas, em pares, ou presencialmente, ou de forma remota, um roteiro que é para ser desenvolvido, tá? Então, aqui, onde que você encontra esse roteiro? Então, a gente tem aí o último tempo, aí a gente tem a transmissão de etapa, a transmissão de ano série, e nos 15 minutos finais da transmissão de ano série, na semana B, né? Você, guiado por um material que você encontra aqui, ó, nesse link, que é o bit.ly, né, roteiro recuperação, se encontra lá o roteiro que é para o professor desenvolver. Esse roteiro vai ser salientado ainda na explicação dos 15 minutos finais aí da transmissão de ano série, tá bom? Bom, como é que é essa transmissão de ano série? A gente sabe que a semana A é a semana da DE, né? E aqui a semana B é a semana que nós temos, a semana que vem, nós temos os dois primeiros tempos de 45 da UE, né, tanto de manhã quanto à tarde.
depois vão 3 tempos de 45 minutos da EFAP, e no último momento aí, ó, das 10h30 às 10h45, a gente tem a orientação para que os professores desenvolvam os desdobramentos que são encontrados naquele Bitly lá, os roteiros são encontrados no Bitly lá e ainda são evidenciados nos últimos 15 minutos, tá bom? Bom, pessoal, exemplos de desdobramento das orientações na escola. Por exemplo, aqui, etapas do planejamento. Está lá nos 15 minutos finais, vai ter a orientação e o professor vai receber esse roteiro aqui. Então, você tem aqui, analise a sequência de atividade 3 do material Aprender Sempre, identifiquem as dificuldades de aprendizagem, os conhecimentos que os estudantes têm relacionados às habilidades essenciais, e assim por diante, segue um passo a passo, né? Bom, só para a gente se situar, esse é o slide final em que eu falo aqui, nós já passamos pela sequência de atividade 1, e você vê que é sempre um movimento pensado, contínuo, planejado, né? Leitura e produção de textos, oralidades e análise linguística. A sequência de atividade 2, processos cognitivos e objetos de conhecimento em práticas de linguagem. A 3, aprendizagem ativa para o uso da linguagem. E agora a 4, né? Serão formas interativas para aprender a linguagem. Isso, gente, é interessante, porque quando você vai ver lá, as formas interativas para aprender a linguagem, vai ser na sequência 4, que vai ser aplicada semana que vem, você vê que isso está em todos os anos séries, tá? Você vai enxergar em todos os anos séries. Bem, eu passo a palavra agora. Só um minuto. Pode falar. O que é aquele GEM? Onde você está dizendo? Práticas de língua, lá em cima. Práticas de língua, de linguagem, práticas de linguagem. Na verdade, aqui, práticas porque são práticas da língua. E a gente coloca aqui, são práticas de linguagem, né? Eu não associei isso serve. Eu sou de exatos, isso desculpa. Nem tem problema, não esquenta a cabeça. É que serve tanto para língua quanto para linguagem. São práticas de língua, práticas da língua, né? E práticas de linguagem, né? A língua... eu entendi. É que eu não associei as duas palavras, é verdade. Não esquenta a cabeça. E aí, o Willy vai falar agora, e depois a gente vai ter um espaço para as perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre essa minha parte, vocês podem fazer, tá bom? Eu vou desligar só o meu microfone e eu passo a palavra para o Willy, só um minutinho. Deu. Porque houve alguma interrupção da conexão. Eu vou exibir novamente e antes de exibir eu vou tirar meu áudio, tá? Então, aí se você quiser mandar alguma mensagem para mim no WhatsApp, só para me situar, tá? Se estão me ouvindo ou não, será que você está exibindo ou não, tá? Tem alguém com o microfone aberto? Débora, você pode desligar o de todos e a gente religa, e quem for falar religa, por favor? Desligo sim. Muito obrigada. Willy, pode ativar o seu áudio. Áudio ativado. Tudo bem? Estão me ouvindo? Ok. Legal, Débora. Muito obrigado. Eu acredito que a conexão, não sei se é aqui do núcleo ou de outro ponto, ficou prejudicada nesses últimos minutos da fala da Alessandra. Pelo menos para mim aqui, ficou tudo cortado e eu não cheguei nem a ouvir o que ela disse. É pontual, perfeitamente.
Novamente, microfones abertos. Willy, vou ativar o mudo para todos. Interrompe a nossa. Willy, você pode ativar o seu áudio novamente? Legal, ativado. Vou pedir mais uma vez a todos os professores e professoras que estão aqui presentes na reunião para que mantenham as câmeras desligadas e os microfones desativados. Dessa maneira, a gente consegue ter uma melhor experiência aqui e a gente consegue desenvolver melhor os assuntos que serão tratados, tá ok? Bom dia a todos, professoras e professores. Mais uma vez aqui, estamos reunidos para essa TPC nossa da equipe de linguagens. Boa tarde e boa noite para aqueles que estão assistindo a nossa gravação. Importante a presença de vocês aqui também, no momento futuro. Eu espero que a gente possa ter um momento proveitoso nessa nossa apresentação. Bem, o assunto que nós vamos discutir e debater aqui, nessa nossa oportunidade, é integrando o desenvolvimento socioemocional ao seu trabalho pedagógico. Para muitos professores e professoras, isso talvez possa parecer um pouco repetitivo, principalmente para aqueles que já realizaram os cursos do Inova Educação, do Projeto de Vida, porque é uma ênfase bastante importante no Projeto Inova, né? Que está sendo já aplicado e que deseja-se que seja aplicado no novo ensino médio. Então, é importante também que a gente visualize isso como uma oportunidade de elaborar um novo trabalho pedagógico, desenvolvendo também as capacidades socioemocionais dos nossos alunos, tá ok? Antes de começar, gostaria de fazer algumas provocações para vocês, ok? São 3 perguntinhas que eu gostaria que vocês não me respondessem agora, mas que pensassem sobre elas ao longo dessa nossa conversa. Diante da possibilidade do desenvolvimento intencional da macrocompetência engajamento com os outros, como você, professor ou professora, olharia para as suas próprias ações e para o seu próprio modelo pedagógico? Você acredita que trabalhar o desenvolvimento socioemocional dos estudantes é uma responsabilidade sua, de professores e professoras? Para você, professor, professora, qual das 5 macrocompetências que vamos expor aqui seria primordial ao seu desenvolvimento socioemocional, ou seja, ao seu desenvolvimento e não ao do aluno, tá ok? Eu quero que a gente olhe para si, professores, olhando para si mesmo, para que a gente possa, a partir daqui, desenvolver uma intencionalidade, tá ok? Então, essa leitura dinâmica que vamos realizar hoje, ela está presente no caderno do professor, da primeira série do novo ensino médio do Currículo em Ação. Então, se você acessar o site da EFAP Educação, acessando materiais, educação infantil, ou ensino fundamental, ou ensino médio, você vai ter lá materiais de apoio. Clicando em materiais de apoio, você vai ter lá do ensino médio, especificamente, esse caderno do professor, volume 1, da primeira série do Currículo em Ação. E no começo desse caderno, você terá esse texto introdutório sobre capacidades, sobre integração das capacidades socioemocionais, tá ok? Então, é fácil você achar esse texto depois. Gostaria de passar para vocês, antes de iniciar conteúdo socioemocional, um vídeo relacionado ao assunto. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção e tivessem abertos a essa exibição, tá ok? Por favor. Pode abrir em tela cheia. Não consigo ouvir o áudio do vídeo, Alessandra. Eu acredito que não seja o seu microfone, acredito que seja da transmissão, exato, tá ok? Will? Ale, tá travando para mim, é isso? Ainda não começou, professora. A gente está com um probleminha técnico, tá bom? Tá. Obrigada. Nélif?
Sim, Nelif. Bom dia, Nelly. Obrigada, Edinha. Oi, Edinha, por nada. Acho que a Alessandra voltou para colocar o som, não está saindo o som do vídeo. Alessandra, eu acredito que seja no seu computador e não no Teams, tá ok? É, A abertura do Ale- microfone. Alessandra, tenta ativar o seu microfone, que às vezes o Teams ele exibe o vídeo com o microfone ativado. Veja se pode ser isso. Deu certo. Legal, Ale, muito obrigado pela exibição. Eu peço desculpa aí pelas falhas, né? Eu acredito que o vídeo aqui para mim também travou bastante e a experiência de vocês talvez possa ter sido afetada aí. Depois a gente passa para vocês o link desses vídeos, desse material todo, para que vocês possam assistir sem falhas, né? Que esse momento, como é ao vivo, como a transmissão nossa acontece em razão dessas conexões, e os professores estão remotamente também, e a gente depende dessa conexão, tá? Então, peço desculpa para vocês aí por esses empecilhos. E diante desses cenários presentes, né, nas nossas escolas, até mesmo nos nossos lares, nos lares dos nossos alunos, na vida cotidiana, esses cenários são muitas vezes muito complexos, são multifacetados, são
incertos, né? E tudo isso pode prejudicar aí o desenvolvimento do nosso aluno, da aprendizagem e do nosso trabalho. Então, como a gente pode desenvolver isso de uma melhor maneira, integrando a nossa prática pedagógica? Bem, os aspectos socioemocionais, espera-se que, quando trabalhados intencionalmente e integrados às competências cognitivas, ou seja, ao conteúdo das suas práticas pedagógicas, vai resultar no desenvolvimento pleno dos estudantes. Então, como que a gente vai integrar esses aspectos socioemocionais? Quais são esses aspectos socioemocionais? Primeiro, a gente precisa entender o que são essas competências socioemocionais. São as capacidades individuais que se manifestam em padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Ou seja, é a maneira que cada indivíduo, seja ele estudante, professor, pai, mãe, tem de sentir, pensar e agir consigo mesmo e com os outros, diante dos seus objetivos, das suas decisões, das suas ideias e das situações com que elas têm que superar a cada dia, né? As dificuldades, como elas sentem, pensam e agem diante disso. Então, essas capacidades são as competências socioemocionais. E como é que elas são organizadas? Olha daquele mesmo, se do mesmo que você mandou. Legal. As capacidades, as competências socioemocionais, elas se dividem em 5 macrocompetências e 17 competências específicas. Tá, professores? Não se assustem aí que esse não é o horário que você vai ter que acordar para aprender isso, tá ok? 5 macrocompetências e 17 competências específicas, tá bom? Vamos lá. Primeira macrocompetência, abertura ao novo. Depois, resiliência emocional, engajamento com os outros, autogestão e a amabilidade. Ou seja, essas do lado esquerdo são as macrocompetências, sendo as competências específicas as ao lado. Então, para a macrocompetência abertura ao novo, a curiosidade para aprender, a imaginação criativa do aluno, o interesse artístico que ele tem sobre o assunto, resiliência emocional, autoconfiança, tolerância ao estresse, às situações estressantes, tolerância à frustração, ou seja, como ele se comporta diante da frustração de não conseguir algo, engajamento com os outros, ou seja, qual que é o entusiasmo pela tarefa, como é que ele promove a sua assertividade diante do assunto ou do tema, como é que são as iniciativas sociais, né, as relações com os outros, com a comunidade, com os pais, a autogestão, qual é a sua responsabilidade, como é que você se organiza, como você tem determinação para conseguir os seus objetivos, qual a sua persistência, qual o seu foco em conseguir os seus objetivos. Isso é autogestão. E a amabilidade seria a empatia, ou seja, como você se coloca no lugar dos outros, como você entende a postura dos outros, como você respeita os mais velhos, como você respeita as regras, como você respeita as regras da escola, os professores, os colegas, como você confia nos outros. Eu confio no meu professor, eu confio na minha mãe, eu confio no meu pai. Como é que é essa confiança? Então, todas essas competências específicas, elas fazem parte de um grupo de 5 macrocompetências, tá ok? Eu acredito que, quando eu preparei para vocês esse material, eu fiquei pensando, puxa, isso é muito lindo, né? É maravilhoso se a gente pudesse ter tido também como professores essas competências desenvolvidas, todas, né? Porque, olhando para si, a gente sabe que é possível a gente ter todas essas competências como professor. Mesmo assim, a gente tem que trabalhar e se desenvolver a cada período para que a gente possa cada vez mais mudar a nossa prática pedagógica, fazendo com que nosso aluno aprenda com intencionalidade, tá ok? Tem o microfone aberto que está me atrapalhando aqui no áudio. Willy, eu vou ativar o mudo para todos e aí na sequência você já ativa o seu novamente. Tudo bem. Prontinho, pode ativar o seu áudio. Legal. Estou aqui, então,
para falar para vocês como integrar o desenvolvimento das competências socioemocionais ao seu trabalho pedagógico. Já é sabido que o componente projeto de vida já desenvolve intencionalmente as 17 competências socioemocionais, ou seja, já é um projeto de desenvolvimento para isso. Então, aqueles que fizeram o curso do Inova e estão com aulas assumidas do componente projetos de vida, já conhecem que essas competências são trabalhadas intencionalmente. Mas e aqueles que não estão, que estão no modo regular de ensino, como é que a gente vai fazer para que integre esse desenvolvimento ao seu trabalho? As evidências indicam que a melhor estratégia para você, professor, ao trabalho intencional, é um planejamento chamado SAFE. A gente fala a língua inglesa aí, SAFE, mas na verdade pode ser conhecido como SAF também, tá ok? Por quê? Porque são as iniciais aí dessas palavras. S significa sequencial. O que é um sequencial? Significa algo que tem um percurso com atividades desafiadoras, de complexidade crescente e com tempo e duração adequado. Ou seja, você vai fazer uma atividade que vai da mais fácil até a mais difícil e tem um percurso estipulado sequencial. Ativo. Por que ativo? Que é por meio de vivências concretas e com metodologias ativas que se desenvolvem as competências. Você não pode, por exemplo, colocar numa aula de uma lousa, por exemplo, e ficar lá falando sobre as competências socioemocionais. O aluno que tem que criar isso através da sua própria busca, através do seu próprio trabalho desenvolvido, ok? Focado. Por que focado? Porque você deve trabalhar uma competência socioemocional por vez, durante algumas aulas. Deixa eu rodar. Ou seja, você quer desenvolver... Eu não estou ouvindo nada, mas também não vou ouvir, né? Não, deixa eu rodar. Willy, ativa para mim o seu microfone novamente. Nossa, não estou ouvindo nada. Isso, agora estou ativado novamente. Legal. Por que está acontecendo esses casos? É porque o professor entra com o microfone aberto e aí isso atrapalha a gente. Daí tem que desligar o de todo mundo para que a gente possa retornar. Ok? Então, peço a compreensão de vocês, por favor. Mantenham o microfone desativados. Ok? Tome cuidado com isso que atrapalha bastante aqui a exibição. Ou seja, eu estava no focado aqui, né? Então, estava focado trabalhar uma competência por vez. E depois, explícito. Por que explícito? Porque você deve compartilhar com o estudante qual a competência será foco do seu desenvolvimento e o seu significado, ou seja, para que o estudante saiba qual a competência ele está trabalhando, ok? Próximo. Espero que o vídeo aí possa ser assistido sem muitas interferências, tá ok? Willy, eu vou novamente ativar o mudo para todos, tá? Pode ativar o seu microfone. Vamos lá. Esse é um vídeo que eu trouxe para vocês do Instituto Ayrton Senna. Só um minuto, William, eu preciso ativar o meu microfone e vou ativar o vídeo novamente, tá bom? Tudo bem. Desenvolvimento socioemocional, ele não é um desenvolvimento que se dá no âmbito teórico, ele se dá por meio de práticas. Está muito baixo, Lê. Os professores que tenham como foco o desenvolvimento ele foi gravado baixo mesmo. socioemocionais nos seus estudantes, passa pela prática de vivências e metodologias mais ativas, né? Ou seja, colocar o estudante num processo de construção do seu conhecimento, de autorreflexão sobre o seu próprio aprendizado, colocar dentre esses objetivos de reflexão não só o aprendizado dos conteúdos, mas também o próprio aprendizado sobre como ele pensa, sente, reflete, age, né, nas suas situações cotidianas. Por exemplo, a capacidade de ser empático, né, de se colocar no lugar do outro, de reconhecer as emoções do colega, de reconhecer as motivações e os interesses do outro, a capacidade de ser colaborativo, a capacidade de ser responsável, organizado, ter foco, ter uma atividade ou uma tarefa a ser cumprida. Então, existem uma série de competências socioemocionais que dizem respeito tanto a quem eu sou,
ao conhecimento de si mesmo, quanto ao reconhecimento do outro, quanto ao que eu faço para atingir determinados objetivos de vida. Todo professor observa que essas competências são mobilizadas em sala de aula. A diferença é que o professor pode lançar a mão delas de modo mais intencional nos diálogos com seus alunos. Todas essas competências, elas são mobilizadas cotidianamente, dentro e fora da escola. A diferença é que agora a gente está falando com bastante força sobre essas competências serem objeto de desenvolvimento intencional e de trabalho intencional do professor. As competências socioemocionais, elas têm uma característica que é muito interessante, porque elas são maleáveis. Durante algum tempo se acreditou que não, que você nascia e pronto, você veio com o seu kit de competências constituído e não podia desenvolver mais. Hoje já se sabe que isso não é verdadeiro, que nós podemos desenvolver nossas competências ao longo da vida em qualquer faixa etária. Uma boa dica para aproximar o currículo dos interesses dos estudantes do ensino médio é promover escutas, né? Escutas que pesquisem quem são esses estudantes, do que eles gostam, quais são seus interesses, que sonhos eles têm para o futuro. Todo esse material pode ser objeto de desenvolvimento de trabalho depois numa sala de aula. Muitos pedagogos e teóricos da educação já se debruçavam e propunham práticas cujo objetivo era esse desenvolvimento pleno do estudante. A diferença é que hoje nós temos dados da psicologia a partir de um levantamento de literatura que mostra correlações entre o desenvolvimento socioemocional intencional e melhores desfechos de vida, tais como aprendizagem escolar ou bem-estar em diversas situações de vida. Legal, então eu retorno aqui para falar para vocês que desenvolver intencionalmente essas competências socioemocionais não se refere a dar aulas sobre elas, apesar de ser importante conhecê-las e apresentá-las aos estudantes como elas estão presentes no cotidiano. O desenvolvimento dessas competências socioemocionais acontece de modo experiencial e reflexivo, oferecendo oportunidades aos estudantes de mobilizar a competência em foco e aprender sobre eles mesmos ao longo do processo. Ok? Então, retornando àquelas provocações do início, eu pergunto a vocês novamente, diante da possibilidade do desenvolvimento intencional, por exemplo, da macrocompetência engajamento com os outros, como você, professor ou professora, olharia para suas próprias ações e para o seu modelo pedagógico? Você acredita que trabalhar o desenvolvimento socioemocional dos estudantes é responsabilidade de professores e professoras? Para você, professor, qual das 5 macrocompetências seria primordial ao seu desenvolvimento socioemocional? Ou seja, olhando agora para si mesmo, professores, vocês sabem que, diante das macrocompetências, das competências específicas, é importante que nós tenhamos alguma projeção e algum exemplo para que os nossos alunos façam menção daquilo que eles podem ser. E é diante de um professor com as suas capacidades socioemocionais melhor desenvolvidas, é que ele vai poder ter um exemplo ali para desenvolver suas próprias, né? Eu acredito isso. Não quero que ninguém responda isso pessoalmente sobre si mesmo, eu quero só que essas provocações entrem e sejam refletidas por vocês, professores, e que tenho completa consciência que nós, professores, temos muita dificuldade em relação a isso, e integrar dessa forma intencional nos seus alunos, nas suas atividades, nos seus projetos pedagógicos, é o que você pode desenvolver e contribuir com seus alunos, né? De uma forma sequencial, ativa, focada e explícita, tá bom? Então, eu agradeço a audição de vocês. Gostaria agora de passar a palavra para a professora Alessandra Roncone e para a Nelly, se puder nos ajudar, e para fazer a nossa interação, o primeiro momento de interação que teremos aqui na nossa ATPC, tá ok? Ok, então, pessoal, vamos ao nosso primeiro momento de interação. Nós temos aqui um recado da professora Patrícia Cristina de Souza Carvalho. Ela falou lá, parabéns.
a TPC formativa bastante esclarecedora. Obrigada pelo apoio de sempre. Agradecemos também o apoio de vocês e o apoio da professora. Willy, o professor José Roberto de Oliveira coloca sobre as competências, né, socioemocionais. Ele fala assim: eu acredito que as competências socioemocionais são objeto de sensibilização, avaliação em processo e acompanhamento, para estimular os estudantes a pensarem sobre os objetivos de aprendizagem, instigar perguntas, como nos professores, apresentar de forma explícita à turma o conceito de competências socioemocionais priorizadas. Quanto aos conhecimentos prévios, devemos realizar o levantamento de conhecimentos prévios dos estudantes com relação ao que sabem sobre a competência que será priorizada. Você quer comentar, Willy? Oi, Ale. Obrigado. O professor José, é isso? Professor José Roberto de Oliveira. José Roberto. José Roberto, obrigado pela colaboração, professor. É interessante que você colocou, tendo em vista que o trabalho intencional, quando bem desenvolvido, a gente pode mensurar ele, né? Porque você consegue ter o diagnóstico de um aluno que tem uma capacidade dessa socioemocional pouco desenvolvida, através das suas atitudes. E você, quando desenvolve intencionalmente esse trabalho como você pôs aí, colocou de uma forma bem organizada e explícita, como citou, o aluno vai conseguir desenvolver. E logo o professor vai conseguir perceber esse desenvolvimento, né? E mensurar se o aluno conseguiu ou não atingir o desenvolvimento dessa sua competência. Muito bom, professor, pela sua colaboração aí, viu? Mais alguma questão relacionada ao professor Willy e à professora Alessandra, o comunicado que foi apresentado no início da reunião? Mais alguma participação? O professor José Roberto de Oliveira ainda coloca: sim, professor, nós professores desenvolvemos e estamos desenvolvendo essas tais competências tão faladas. Foi preciso ter resiliência emocional, tolerar o estresse, a frustração, testar e manusear novas ferramentas. Ele coloca também: desenvolvemos e estamos desenvolvendo essas tais competências, né? Testando, tolerando o estresse, a frustração e manuseando novas competências, novas ferramentas. Legal, Ale, ótima contribuição do professor, ele colocou exatamente hoje, né? Essa nossa capacidade de trabalhar com essas novas tecnologias, de ter a disponibilidade delas e muitas vezes dificuldades em trabalhar com elas, nós temos que ter uma paciência, nós temos que ter resiliência e também o objetivo de querer conhecer, de querer aprender a utilizar. E, de repente, hoje, por exemplo, nós estávamos aqui apresentando e tivemos dificuldades técnicas em relação à exibição do vídeo, durante as interrupções, e tudo isso prejudica o andamento, né, da nossa TPC. E o que acontece? Como é que a gente se coloca diante disso? Eu poderia aqui, de repente, ter uma dificuldade em controlar alguma habilidade socioemocional aí, nessa relação com o outro, tal, não sei o quê, mas aí eu sei que nesse momento todos enfrentam dificuldades na relação à utilização dessas ferramentas, tal. Então, tudo isso, a gente tem que ser empático, né, em relação a isso. Saber que os professores também passam por momentos, estão em situações completamente distintas da nossa, às vezes não podem nem estar remotamente em casa, ou estão na escola, em um ambiente que não é favorável a essas transmissões. Então, a gente tem que se colocar também no lugar do outro, e saber que esses desenvolvimentos acontecem durante a prática, durante isso aqui que estamos fazendo, inclusive ao vivo nesse momento, né? Então, nós estamos aprendendo nesse momento, exatamente. Ok? Estamos todos aprendendo. A professora Leda concorda com o professor José, que é um momento estressante, né? Pessoal, gostaria de saber se alguém tem alguma interação para fazer com a professora Alessandra Junqueira sobre a apresentação dela.
Não? Mais alguma interação? Podemos prosseguir com a apresentação, com a reunião? Agradeço a participação dos professores agora na nossa interação. Passo a palavra à TCNP Débora, de Educação Especial. Oi, bom dia a todos. Vocês estão me escutando bem? Sim. Sim, tá certo. Pessoal, bom dia. Eu sou a Débora, né, PCNP que acompanha a Educação Especial. E eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a modalidade de Educação Especial em si, apresentar para vocês, né, o que a gente tem dentro da Educação Especial, que é oferecido ao aluno, e falar também um pouco sobre os materiais de apoio do currículo em ação e adaptação curricular. Pode passar. Bom, aqui no primeiro momento, o que vem a ser a educação especial em si, né? Ela é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis. Então, assim como a gente tem o EJA, que é uma modalidade, educação nas prisões, que é uma modalidade, a educação especial, ela também é uma modalidade de ensino. E ela perpassa, no caso, todos os níveis de escolarização, né? Ela está presente no ensino regular, no ensino especializado, em todos os anos e séries. Então, ela perpassa aí todos os níveis e etapas da escolarização. Oferece o atendimento especializado, disponibiliza serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta estudantes e professores quanto à sua utilização nas turmas comuns de ensino regular. Pode passar, Lê. Dentro da sala de recursos, a gente tem aí o atendimento educacional especializado, o AEE. A sala de recursos, o que vem a ser? Né? A gente tem na nossa diretoria de ensino 11 unidades escolares que possuem a sala de recursos. Tá? E as unidades que não possuem, geralmente tem alunos público-alvo da educação especial que são atendidos também nessas unidades. Então, o aluno ele pode ser atendido na unidade escolar mais próxima da unidade dele. Tá? Então, a sala de recursos, ela é um espaço multifuncional, então tem multifunções, né, destinado ao atendimento educacional especializado de alunos público-alvo da educação especial. Aqui eu não coloquei no textinho, mas é importante comentar que quem que vem a ser o público-alvo, né, da educação especial. Durante essa semana, nas ATPCs da EFAP, vem sendo comentado sobre educação especial e lá eles comentaram sobre o público-alvo, né? Acredito que vocês acompanharam e puderam conhecer um pouquinho mais. É considerado, então, os alunos que possuem deficiência, e aí entram, né, diversos tipos de deficiência, sendo intelectual, auditiva, física, visual, transtorno do espectro autista, e o aluno que possui altas habilidades de superdotação. Então, esses três, né, são considerados aí público-alvo. Esse atendimento, ele é feito no contraturno do regular. Então, o aluno, ele frequenta o regular normalmente e, provavelmente, ali 1, 2 vezes por semana, ele frequenta a sala de recursos no contraturno, tá? Não se trata de uma sala de recuperação. Então, isso é bem importante também a gente colocar para vocês, né? Que o AE, ele tem uma função específica, que não é recuperação de assuntos e conteúdos trabalhados em sala de aula, tá? É um espaço em que é trabalhado habilidades que vêm a contribuir e ajudar no dia a dia do aluno na escola. Então, sempre visa desenvolver a autonomia do aluno, trabalhar habilidades que vão, sim, auxiliar também no desenvolvimento da aprendizagem dele na sala de aula. E, então, normalmente, esse ensino, né, do AE, ele vem para complementar e suplementar, em casos, né, de altas habilidades e superdotação, os serviços educacionais comuns. Pode voltar, por favor? Isso. Na sequência aqui eu tenho um professor especializado do AEE, que é o professor que atua na sala de recurso. Esse professor especializado é responsável pelo atendimento educacional especializado na sala de recurso, e as nossas professoras, né, no caso a gente só tem professoras, e as nossas professoras, elas têm conhecimento específico sobre esses estudantes. Elas são especializadas na área da deficiência e geralmente elas têm um conhecimento mais aprofundado do aluno por passar o tempo normalmente exclusivo ali com o aluno. Normalmente elas atendem 1, 2, 3 alunos, né? Nesse sentido, elas podem contribuir junto à equipe gestora
junto aos professores, no sentido de promover a inclusão desse aluno. Então, a função dessas professoras não é somente ali ficar na sala de recursos, mas é estar, né, acompanhando o processo de inclusão desse aluno na escola. Então, é importante essa parceria do professor do regular com as professoras de sala de recursos, né? Você tem sala de recursos na sua escola? Você mantém um diálogo com essa professora de forma com que vocês possam pensar em estratégias para a inclusão desse aluno? Ou, por exemplo, eu não tenho sala de recursos na minha escola, mas será que eu tenho um aluno que frequenta a sala de recursos em outra unidade escolar? É importante você conhecer isso, saber disso, para você buscar manter esse diálogo com essa professora, de forma com que ela possa vir a contribuir para o seu trabalho também no processo de inclusão. Pode passar. Aqui a gente tem o cuidador, que também é um profissional, um apoio ofertado pela educação especial. Esse cuidador, ele é um profissional contratado, então é uma empresa terceirizada, né, que a Secretaria da Educação ela contrata, mantém um contrato com eles, e eles atendem o aluno no sentido de apoiar na autonomia, na higiene, na locomoção, na alimentação e às vezes também na manipulação de medicação. Então, não é um profissional que tem de cunho pedagógico, né? Ele vem para auxiliar os alunos, a gente fala nas AVDs, que são as atividades da vida diária, né? Então, o aluno ele tem um comprometimento motor que ele não consegue se locomover, ou ele não consegue mover o braço para se alimentar, tem dificuldade, às vezes um comprometimento cognitivo bem severo também, que faz com que ele não consiga se higienizar ao utilizar o banheiro. Então, esse profissional vai estar auxiliando o aluno. O professor de apoio também é um profissional que alguns dos professores, né, daqui da TPC vão encontrar nas salas de aula. Esse professor, ele acompanha exclusivamente um aluno da educação especial, mas é importante a gente colocar aqui que esse cargo, ele não existe legalmente na nossa rede de ensino, tá? Na nossa rede estadual. Alguns alunos, eles possuem esse professor de apoio porque ganharam esse direito na justiça, né? Então, vem uma ordem judicial e aí é contratado esse professor de apoio. E qual que é a função dele ali junto com o aluno? Ele vai acompanhar o aluno em sala e também no ensino remoto, né? Ele tem essa função de estar auxiliando no desenvolvimento das atividades pedagógicas, promovendo ali junto com o professor do regular as adaptações curriculares necessárias para que seja garantido o acesso do conteúdo ao aluno. Pode passar. Aqui, por fim, a gente tem o interlocutor de Libras, também presente em algumas unidades escolares da nossa diretoria. Eles apoiam os nossos alunos surdos e normalmente tem 2 interlocutores para cada aluno surdo, né? Por conta da carga horária dos componentes do Inova. Antigamente era um interlocutor que atendia um aluno surdo, então dessa vez a gente tem um interlocutor que atende numa carga horária maior e um outro que atende nas aulas que o outro interlocutor não está. Ele tem o objetivo de viabilizar a comunicação entre o professor titular, o professor da sala, e o estudante que possui a surdez. E também entre os colegas, entre os funcionários, né? É importante que esse interlocutor ele esteja sempre mediando a comunicação ali dentro do ambiente escolar. A função dele, né? Interpretar por meio da Libras, que é a língua brasileira de sinais, todas as atividades didático-pedagógicas, culturais, desenvolvidas em sala e na escola, tá? É importante também, né, assim como com o professor do AE, professor de apoio, também o interlocutor de Libras, é muito importante que vocês sempre criem esse vínculo, tenham essa parceria, porque eles são profissionais que vêm para somar mesmo, para contribuir no processo de inclusão, né? Por ter a experiência na área da deficiência, por conhecer mais a fundo o aluno, eles podem trazer informações que vão contribuir para as adaptações dentro desse processo. Pode passar, Lê. Bom, aqui a gente vai começar agora a falar sobre os materiais de apoio do currículo em ação na área de linguagens. Eles falam sobre adaptação curricular. Todas as áreas, tanto humanas, linguagens, só ciências da natureza que eu dei uma olhada no material e não consegui encontrar. Mas esses componentes curriculares, eles estão trazendo uma abordagem de adaptação curricular logo no começo do material. Então, vocês entrando lá no link de materiais de apoio na IFAP, vocês vão observar, normalmente nos materiais do 6º ano eu vi que vem mais, né? Então, se você encontrar algum material que não tenha, dá uma olhada no material do 6º ano. Eles trazem para vocês... Deixa ela, tô vendo a porra do som lá, filha da puta.
eles trazem para vocês a conceituação de adaptação curricular, e depois eu vou mostrar para vocês também uns prints da tela que eu tirei, onde tem alguns links de sugestão para vocês acessarem como fonte de pesquisa mesmo, para o momento que vocês estiverem realizando as adaptações curriculares. E o que vem a ser adaptação curricular? Elas são essenciais para a prática de respeito à diversidade, para que a escola possa diminuir as barreiras da aprendizagem. Aqui, quando a gente fala diversidade, é importante a gente considerar que essa adaptação curricular, na verdade, ela não deve ser feita somente para alunos público-alvo da educação especial, mas em si para qualquer aluno que possua uma dificuldade mais acentuada de aprendizagem, né, que mesmo não sendo considerado público-alvo da educação especial, faz parte mesmo da nossa prática, de forma com que a gente vá oportunizar para aquele aluno formas com que ele consiga acessar o conteúdo, né, com que atendam necessidades específicas, porque se nós formos parar para pensar, todos nós temos necessidades especiais, né, e tem um jeitinho de aprender. Mas para o público-alvo da educação especial, a gente se fala bastante na adaptação curricular, que vem para proporcionar, então, acessibilidade ao currículo para todos. Ela implica no planejamento das nossas ações pedagógicas, tá? De forma com que eu vou pensar no objetivo de aprendizagem para aquele aluno, no conteúdo que eu estou passando para ele, na metodologia que eu vou utilizar para poder tornar acessível esse conteúdo para ele, as atividades que eu vou ter que planejar, que podem ser diferenciadas, e também na questão da temporalidade. Eu vou falar de cada passo agora, pode passar isso. Então, esses pontos, né, que são importantes da gente considerar no processo de adaptação curricular. Antes de tudo, da gente começar a planejar mesmo ali no papel, a gente precisa conhecer o aluno. Eu sempre falo isso, né, porque na verdade, quando a gente não conhece o aluno, a gente não sabe nem o ponto de partida. Se eu não conheço, não sei se ele é alfabetizado, não sei qual que é o estilo de aprendizagem dele, se ele é um aluno que aprende visualmente, ou se ele precisa tocar, precisa de materiais concretos, né? Eu não consigo saber da onde eu inicio. Então, é importante ter uma conversa com os responsáveis pelo aluno, saber se ele frequenta a sala de recursos, conversar com a professora da sala de recursos, porque ela também pode trazer essas informações. E aí, tudo isso vai ajudar a gente a conhecer as potencialidades desse aluno e as dificuldades dele. Saber o que ele consegue fazer e partir disso para eu poder planejar minha adaptação. E é importante também a gente considerar as dificuldades para que quando eu esteja, né, planejando a atividade para aquele aluno, o conteúdo para ele, eu saiba que se ele tem dificuldade em determinada situação, eu já não vou utilizar isso. Então é importante a gente saber mesmo e conhecer. A partir daí, eu vou ter a expectativa de aprendizado para ele, né? O que eu quero que aquele aluno aprenda dentro do meu componente? E quais que são as possibilidades? Quais que são as habilidades que eu estou trabalhando com a turma? Será que essa mesma habilidade eu consigo desenvolver com ele? Ou será que eu vou precisar dar uma flexibilizada? Vou precisar, talvez, fazer uma alteração? Ou então, tornar essa habilidade mais... minimizar, né? Às vezes, vem várias habilidades ali durante a semana e eu vou trabalhar apenas uma... E, a partir daí, eu vou pensar também nas estratégias dentro do componente que vão ser necessárias para que eu trabalhe tudo isso com ele. Pode passar. E aí tem os elementos básicos da adaptação curricular. Então, aqui introduzindo mesmo, né, a adaptação, pensando nos objetivos e nos conteúdos. O que eu vou ensinar? Então, isso é importante ter claro. O que eu preciso ensinar para aquele aluno, né, dentro do conteúdo que está planejado no currículo. E aí, priorizar habilidades essenciais para aprendizagens posteriores. Isso foi comentado na TPC da IFAP, a importância da gente sempre estar colocando desafios para esse aluno, né? Eu planejo uma adaptação curricular para ele, que às vezes ele vai levar o bimestre inteiro para desenvolver, porque eles têm um ritmo de aprendizagem mais lento. Mas é importante sempre pensar em novas aprendizagens, novos desafios. Pode passar. As metodologias e atividades. Oferecer recursos de apoio. Tá? Então, pensando, né, no estilo de aprendizagem do meu aluno, será que ele precisa de recurso visual, de recursos concretos, né? Então, é importante a gente conhecer para poder saber quais recursos que ele vai precisar. Adequar o nível de complexidade das atividades, né? Normalmente os alunos que têm deficiência intelectual, alunos com autismo também, pela dificuldade, o comprometimento na comunicação, tarefas muito complexas podem prejudicar o caminho ali, né, o desenvolver da aprendizagem. E adequação da seleção de materiais também, isso de acordo, né, com a deficiência, com o transtorno do aluno.
e utilizar atividades complementares e alternativas. Às vezes, a atividade que você vai estar utilizando com aquele aluno, você vai precisar dar uma modificada ou utilizar uma atividade até diferenciada com ele. E aqui, a temporalidade. Tem vezes que a gente tem um aluno que tem um comprometimento cognitivo leve, uma deficiência intelectual leve, ou às vezes um autismo também, que a gente fala que é a antiga síndrome de Asperger, né, ela entra dentro do transtorno do espectro autista, que é um autismo mais leve. Então, às vezes, a gente nem precisa fazer uma adaptação do currículo, mas oferecer mais tempo para que aquele aluno realize as atividades. Ele tem um ritmo de aprendizagem mais lento. E esse tempo a mais para ele já vai fazer toda a diferença para que ele consiga aprender assim como os demais alunos. Pode passar. Então, aqui, da área de linguagens, né, do material currículo em ação, esses futuros slides, né, esses próximos slides, eles são prints do material mesmo do currículo em ação, onde não vou ler para vocês, né, depois é interessante que vocês acessem o material e pesquisem mesmo essa parte, estudem essa parte onde fala sobre a educação inclusiva. Ele traz aqui a estrutura das situações de aprendizagem. Então, eu achei muito interessante, porque antigamente a gente não tinha nem espaço para educação especial nesses materiais. Não era falado de adaptação curricular. E a gente, quando viu o material, né, viu que já estava trazendo essa abordagem de adaptação curricular, isso já deixa a gente até mais esperançosa, né? Falar de educação especial faz com que isso esteja presente no nosso dia a dia, isso é muito importante para a construção de uma cultura inclusiva. Então, esse material, ele traz toda uma estrutura, falando deficiência por deficiência, vocês podem observar aí que fala sobre a deficiência visual, a deficiência auditiva, intelectual, deficiência física, então eles trazem dicas para cada área da deficiência, pode passar, Ale. Aqui o material, Educação Inclusiva Estudantes com Deficiência, esse print do material de apoio do componente de língua portuguesa, tá? Ele traz, vocês podem ver que tem um QR Code, vocês vão colocar, né, o celular e ele vai abrir um link com sugestão, né, tanto do aspecto legal, traz decreto, mas também traz sugestões sobre adaptação curricular. Pode passar. Aqui o componente de educação física traz também falando sobre cada área da deficiência. Essa eu extraí só uma parte mesmo do material, tá? Ele está mais completo, tá? Mas na área de educação física é bem interessante que ele fala deficiência por deficiência, né? Como que pode ser trabalhado, tá? Fala sobre a deficiência visual. E o único material que eu não encontrei, não sei, talvez, né, se possa ter, mas eu não consegui encontrar, foi o de língua inglesa. Eu não consegui encontrar, mas talvez vocês olhando mais profundamente até encontrem. O de arte também estava ali junto com o de língua portuguesa, mas assim, é interessante que todos os componentes já estão trazendo essa proposta para vocês. Tá? Pode passar, Lê. Bom, gente, eu finalizo aqui. Eu agradeço a atenção de todos vocês. E fico à disposição para esclarecer, né, as possíveis dúvidas aí dentro do que eu possa ajudar. Débora. Oi. Eu queria pedir para você falar em questão do anexo 3, né? Isso quando tiver regulado e tudo mais, né? Justamente pensando nos nossos alunos. Do anexo 3? Isso. Certo. O anexo 3 que o professor Eduardo comentou, gente, ele é um material que é um documento, na verdade, que ele está na instrução CEGEB, ela é uma instrução do ano de 2015, e esse anexo, ele é como se fosse um plano de aula. O professor do regular, ele é específico para o professor do regular. Tá? Existe o anexo 1, o anexo 2, que é para o professor especializado de sala de recursos, que é um plano individual do aluno, e o anexo 3, ele é um espaço curto até e simples, onde o professor coloca nome do aluno, a série, o ano e o componente curricular, as expectativas de aprendizagem para a turma em geral e as expectativas de aprendizagem para o aluno da educação especial, as habilidades... Só um minutinho que eu vou ativar o mudo de todos. As habilidades que estão sendo trabalhadas para a turma em geral e as habilidades que vão ser trabalhadas com o aluno da educação especial e as estratégias utilizadas para o aluno, para a turma em geral da sala e as estratégias utilizadas para o aluno da educação especial. Tá? Então, ele é como se fosse um plano mesmo para o professor ter um acompanhamento específico daquele aluno. E é importante que esse anexo 3 ele seja preenchido, porque
né, na possibilidade do aluno mudar de unidade escolar, todo esse material ele deveria ir junto com o aluno, né, como um portfólio mesmo, para que o professor que recebe ele em outra unidade acompanhe a vida escolar dele. É uma forma da gente conseguir manter mais organizado mesmo tudo que vem sendo trabalhado com eles. Obrigado. Nada. Tudo, mais alguma coisa, Débora? Podemos passar para o momento de interação? Pode sim. Pessoal, um esclarecimento. O professor Luiz não pôde participar da nossa TPC de hoje, mas já tem um vídeo novo no link que ele disponibilizou para todos nós, com orientações. Ele participará da próxima TPC, né? E em relação à nossa interação, a professora Patrícia Cristina de Souza Carvalho fala parabéns, momento de interação, muito importante, valores, essa equipe abençoados, essa equipe sem abençoados, valeu. Agradecemos o apoio da professora Patrícia e de todos vocês. Recadinho carinhoso para a professora Débora, né? A professora Leda Costa coloca a Débora linda e que a equipe da DE é uma graça. Agradecemos também. A professora Rebeca da Silva nos fala que em educação especial, e por esse momento que estamos passando de estresse, devemos exercitar empatia, diálogo com cooperação, né, de um bom alinhamento com a escola e com clareza nas falas do professor, pois já está tão difícil esse remoto online, fazendo a resolução dessas dificuldades. O professor Roberto de Oliveira fala que fazer essas conexões entre competências de olho na vida que é construída dentro e fora da escola deve estar no radar do educador. É importante fazer a ligação das competências socioemocionais com as competências gerais que estão na base. A Rebeca ainda nos fala que conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com os momentos de hoje é importante, né? O José Roberto nos diz que as competências socioemocionais vieram da psicologia. E ainda coloca que elas permitem mobilização, articulação e a prática de conhecimentos, valores e atitudes necessárias para se relacionar com os outros e consigo mesmo. Ainda temos aqui para a professora Débora muito boa explicação sobre educação especial. Sempre é um desafio trabalhar com educação especial, né? E o Alan ainda fala que a Débora fez uma ótima apresentação e que o José Roberto concorda com você, professora Débora. Débora, você gostaria de dar uma devolutiva, ou o Willy de socioemocionais? Lê, só agradecer mesmo, né, o espaço, poder participar aqui com vocês. Eu sempre digo que é muito importante a gente fazer a educação especial ser presente, né? E isso cria na gente mesmo esse hábito em pensar na educação especial e se criar essa cultura inclusiva. Então, agradecer o espaço, agradecer a atenção dos professores, e eu fico à disposição aí quando precisarem entrar em contato, né? Eu fico à disposição. Tá. Willy, PCNP Willy, gostaria de dar alguma devolutiva aqui para os comentários da sua apresentação? Olá, Alessandra, obrigado. Obrigado, Débora, pela excelente apresentação sobre educação especial. Gostei muito quando citou o componente educação física, que tem um material extenso e muito bem detalhado e com dicas específicas para a área de educação física, da qual eu sou PCNP. É importante essa participação dos professores aqui da nossa interação, para que a gente possa contribuir, compartilhar experiências positivas aqui para o desenvolvimento de todos, tá ok? Muito obrigado, Débora, obrigado, Alessandra. Gostei muito da apresentação de vocês aí na nossa TPC. Gostaria também, nesse momento de interação final aqui, só deixar um recado importante, específico para os professores de educação física, tá bom? Então, atenção, professores de educação física que estão aí nessa TPC de hoje nos ouvindo. Eu estou percorrendo as escolas que eu verifiquei que tenham atribuição pendente das turmas de treinamento ACD, tá ok? Para que a gente verifique a situação
e consiga fazer o possível para que possam ser atribuídas a algum professor. Então, quem tem interesse em ACD, desses professores efetivos e F, a gente pode conversar a respeito, tá bom? Sabe-se que professores categoria O e outras categorias não podem atribuir ACD, mas a gente consegue aí, de repente, num acordo entre as escolas, fazer uma troca de aulas aí, tá bom? Para que as turmas não acabem, não quero que as turmas de ACD acabem, então por isso que eu estou percorrendo essas escolas. Então, professores de educação física, fiquem atentos caso tenham intenção de pegar turmas de treinamento, tá ok? Obrigado. Ainda encaminhando para a nossa finalização, mas na interação, um recadinho aqui para a Débora, que a Débora é ótima, né? A Rosane Nogueira também, que a Débora é excelente, estamos avançando e isso que nos fortalece. E a Andréia Saraiva coloca que inclusão é muito importante para ampliar o conhecimento e em saber lidar com o diferente, com o outro e consigo mesmo, tá? E tem um elogio para a Alessandra, Willy e Débora, excelente apresentação. Mais alguma interação? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Então eu passo a palavra para a PCNP Nefli. E agradeço a participação de todas na nossa interação. Vocês preencherem o formulário de presença, que vai ser colocado agora no chat, por gentileza. Quem não conseguiu assistir, vocês terão oportunidade de assistir no período da tarde, tá ok? Muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima. Se alguém tiver dificuldade no preenchimento, nós estaremos aqui para auxiliar. Ô, Nélif. Pois não. Reinaldo aqui do Dirce Leopoldina. Você sabe que hora mais ou menos que já vai estar pronta a gravação para eu poder passar para os professores da tarde? Alessandra, você que vai ficar,